alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda, estaremos juntos hoje na nossa aula de número 115 de matemática do segundo ano. Vamos lá? Jogo sobre medidas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, utilizar conhecimentos sobre medidas participando de um jogo de trilha, retomar os conhecimentos prévios, reconhecer utilizações das medidas e discutir as soluções encontradas durante o jogo, certo? E para a nossa rotina de estudos, você vai precisar dos seguintes materiais: seu caderno de matemática, lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. Então já deixa tudo pronto para que assim que acabar a nossa videoaula, você já mãos à obra, ok? Então, são tantos nomes, mas eles são usados para medir o quê? Vocês sabem? O quilo, a gente usa para medir o quê? O peso das coisas, muito bem. O metro, o comprimento, né? As medidas. O litro, os líquidos, né? Mililitro, também, então faz parte do litro, né? Antes de chegar se eu não tenho 1 litro, se eu tenho uma garrafinha de água, por exemplo, com meio litro, né? Estou falando de 500 mililitros. A grama também mede o quê? O peso das coisas, né? Então, se eu tenho algum item com menos de 1 quilo, por exemplo, eu vou estar falando em gramas. Um exemplo disso, eu vou lá no mercado e eu preciso comprar carne moída, mas a minha mãe não quer 1 quilo, ela quer 500 gramas, né? 300 gramas. Então, é menos de 1 quilo, que é o quê? Uma unidade de medida. E os centímetros, então, o que será que é? Os centímetros é o quê? Parente aqui, né? Parceiro do metro. Então, menos de 1 metro, estou falando em centímetros, né? Que nem nós tínhamos na nossa aula passada, aquelas medidas da quadra, lembram? Que tinha 7 metros de comprimento mais 4 centímetros, por exemplo, né? Ou numa régua, eu tenho ali o quê? Às vezes 20 centímetros, 30 centímetros, certo? Então, olha só, faremos agora um jogo de trilha das medidas. Quem será que vai chegar primeiro? Uhul, que legal, né? Então, esse jogo tá disponível, quem conseguir, né, quem puder estar imprimindo para estar jogando em casa, tá? Com seus familiares, façam isso porque é muito legal, tá? Então, daqui, né? Vocês vão ter as pecinhas para iniciar o jogo e precisa do quê? De dados, né? Vai lá jogar o dado, o número que deu vai o quê? Vai andando na trilha, isso mesmo. Ó, mas olha só. Na primeira jogada, caí na casa número 4. Respondi que era verdade e acertei. Então, posso avançar mais 2 casas. Para medir a massa de um bolo, posso utilizar o quê? A balança? Sim ou não? Sim, né? Então, acertou. Pode avançar mais 2 casas. Agora, olha só, eu caí na casa 27, né? E para minha carta disse que era verdadeira a resposta. Como errei, permaneço no mesmo lugar. Preciso tomar um copo de 200 centímetros de água a cada hora. Existe 200 centímetros de água? Não, né? Qual que é a medida que nós temos para líquidos, então? ml, né? Então, vamos lá. Então, até uma dica para vocês aí em casa, ó. Então, aqui, quilo,
igual a massa, né? Não é só pensar em massa de bolo, massa de alguma coisa. Então, assim, ó, todo objeto que eu pego, ele é uma massa, tá? Ó, então isso aqui, ele é uma massa, ok? Ali, tá, e daí junto com o quilo tem o que? As gramas, né? Que são representados, então, ó, por exemplo, 1 quilo ou, isso é só um exemplo, tá, alunos? Ou 500 G, de 500 gramas. Daí o metro. O metro é igual ao quê? A medida, né? Comprimento. Eu não posso falar, hoje eu vou tomar 1 metro de água, né? Hoje eu vou comer 1 metro de bolo. Seria um exagero, né? Comer 1 metro de bolo, né? Então metros são o quê? As medidas, né? De um local, de uma casa. Quantos metros eu levo para chegar da minha casa até o mercado, certo? E também, né? Então, menos de 1 metro vai ser o quê? Os centímetros. Então, um exemplo, né? 1 metro ou 20 centímetros. Abreviação. E por fim, nós temos então ali o litro. Por isso que aquela resposta estava errada, que teve que permanecer naquela casa da trilha, né? Litro. Então, o que é o litro? Tudo que é líquido. Certo? Então, tudo que for líquido pertence ao litro. Né? E quando tem menos de 1 litro, nós falamos de mililitro. Ou milímetro. Mililitro. Ok? Um exemplo, então, eu tenho 1 litro de água e eu tenho 500, então, o quê? 500 ml, né? De um líquido, certo? Que é aqui, ó, o exemplo, né? Ó, meio litro de água, ok? Então, a massa, meu peso das coisas, né? E aqui a minha régua, meu comprimento, certo? Centímetros das coisas, ok? Então, aqui, vamos ver. Na 4 a gente já foi, acertou. Aqui errou, né? Porque está falando, eu preciso tomar um copo de 200 centímetros. Não, né? Então, seria um copo de 200 ml. Ok? Eu estou na casa 25. Infelizmente, minha carta é ruim. Você usou uma medida não padronizada para medir a sala e precisa conferir se está correto. Perca uma jogada, então vai ficar uma vez sem jogar, né?
Então, antigamente, as medidas eram feitas como? Com o próprio corpo, utilizando os pés, como nós já vimos, as mãos. E daí surgiram o quê? As medidas como polegadas, palmos e o que mais? E por aí vai, né? Atualmente que nós usamos as medidas padronizadas, facilitando assim o quê? A exatidão nos valores, né? Antigamente, eu lembro muito que a minha avó tinha um comércio e ela contava que as coisas vinham, né, que nem o açúcar, o feijão, o arroz, o café, enfim, vinha tudo em pacotes grandes de 20, acho que 50 quilos, se eu não me engano. Então a pessoa chegava lá na venda dela, né, no comércio, e pedia quantos quilos ela queria. Ah, eu quero 3 quilos de arroz, eu quero 2, não sei do que, né? Não é que nem hoje em dia que a gente tem essa facilidade de chegar no mercado e pega lá o pacotinho de arroz de 1 quilo pronto, né? Ou opta pelo de 5. Então, antigamente você escolhia, né? E o que acontecia? Nem sempre era medido na balança, né? E a balança não era essas digitais que nem tem hoje, né? Era uma balança que você tinha que ir assim com o pezinho regulando e tal, né? Mas eles tinham também outros tipos de medida. Por exemplo, eu sei que uma concha, né, de tal item vai dar não sei quantos quilos. Então, usava-se o quê? As medidas não padronizadas, certo? E depois, com o tempo, né, foi vendo a real necessidade, então, do quê? De ter as medidas padronizadas, né, até mesmo o uso da balança. Então, nessa aula, a gente testou o quê? Os nossos conhecimentos sobre as diversas formas de medir e nomear as medidas como? Através de um jogo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar e assistir novamente. Até a próxima aula!